Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Mandar um abraço aí pro André Câmara, que tá só descansando, numa boa. Estamos por aqui pilotando mais um Antenados e sempre com a alegria de ter a tua audiência, você ligadinho aqui na Boas Novas. Legal, hoje a gente vai falar sobre liderança e para isso a gente trouxe grandes convidados por aqui. Ele é pastor, presidente da Igreja Viva na Taquara, uma honra tê-lo aqui, pastor Silmar Coelho. Honra é minha, um grande prazer, uma grande alegria. Abra o seu coração porque Deus tem uma coisa boa para fazer na sua vida e vai ser agora. Ele é pastor da comunidade cristã Novo Dia, nosso amigo, grande amigo, pastor da antiga, hein? Pastor César Carvalho. Uma honra tê-lo aqui, pastor César. Eu agradeço da antiga porque nós começamos muito jovens, não é verdade? Prazer, eu acho que vai ser muito bom. É um tema bastante importante discutir hoje, os paradigmas da liderança, para onde a gente vai, de onde a gente está vindo e talvez descobrir os equívocos do presente. E olha, se ele é da antiga, nós estamos roubados, hein, pastor? Ele é conferencista, jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis, pastor Jeremias do Couto. Muito bom tê-lo aqui, pastor Jeremias. Muito obrigado, Lincoln. Cumprimento aí os telespectadores e aos amigos que estão aqui participando do debate. Eu vou estar aqui no banco de reservas. Na hora que precisar, me chamem. Ele é escritor do livro Descobrindo Minha Liderança, conferencista internacional, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério Plena Unção na Tijuca, no Rio de Janeiro. Já figurinha marcada do Antenados, amigo aqui da casa, grande amigo, pastor Anderson Bravo. Uma honra tê-lo aqui, pastor Anderson Bravo. Lincão, muito bom estar aqui, rapaz. Apesar de ser... Você tá bem, né? Você é botafoguense, né? Tá bem pra caramba. Muito bom estar aqui. Hoje estamos em maioria aqui. É verdade. Eu tô me sentindo aqui, literalmente, um aprendiz aqui. Tô na frente de uma das maiores referências de liderança para mim, que é o pastor Silmar Coelho. O primeiro livro que eu escrevi em 2011 foi prefaciado pelo pastor Silmar. É uma referência. Tá lá do pastor César, que eu respeito, admiro. Respeito essas barbas, né? São barbas, no plural. Não é apenas uma barba, são barbas, né? E o pastor Jeremias, que é uma referência dentro da minha denominação, Assembleia de Deus. Liga aí para umas 10 pessoas. O assunto é bom, o assunto é quente, porque a gente de repente vai descobrir aqui o que é ser líder, o que é ser ditador, o que é ser líder, o que é ser chefe de tribo. Vamos descobrir isso de verdade, vai ser bom. Legal, o programa hoje sorteado, tô aqui com o livro do Anderson Bravo, Descobrindo Minha Liderança, bacana aqui. E para mim é uma honra estar pilotando esse Antenados com grandes personalidades do nosso segmento cristão. Eu queria começar falando o seguinte, pastor César acho que já deu uma dica de para onde a gente vai, né? Falar sobre liderança. Uma perguntinha que eu queria abrir para os nossos convidados é a seguinte: qual a qualidade que mais faz falta nos líderes de hoje em dia? Se a gente tem referências do passado, se a gente compreende o que é liderança hoje, para onde a gente está indo, quais seriam as qualidades ou a qualidade que falta à liderança desse mundo contemporâneo, moderno, em que a igreja tem crescido tanto no Brasil? Olha, para mim, a qualidade que mais falta, infelizmente, é aquela qualidade que coloca a liderança no topo e que sem ela qualquer liderança cai. É integridade. Ninguém chega ao topo sem integridade, ninguém fica lá sem integridade. Isso não é só bíblico. Peter Drucker, que é o maior guru de administração mundial, ele diz isso. Eu estou citando Peter Drucker. E isso eu creio que hoje nós temos muito fogo na liderança da igreja e pouca integridade. O avivamento que a igreja precisa hoje é um avivamento de integridade. Pastor César. A gente só vai separar um pouco, dentro da questão de liderança, para mim, dois aspectos fundamentais. Um é o que a igreja está importando, tendo como paradigma e modelo a liderança a partir das empresas, das lideranças, do modelo de negócio corporativo. Desse ponto de vista, eu acho que existem várias possibilidades. Agora, no que diz respeito à liderança cristã efetiva, eu acho que a humildade tem sido alguma coisa que está sendo esquecida por parte dos líderes principais. Jesus, quando estabelece o modelo, ele diz: no mundo no sentido da sociedade, no sistema vigente,
as pessoas que governam, que lideram, são aqueles que estão dominando sobre os outros. E ele diz assim uma frase para mim que é muito substancial: entre vocês não será assim. Mas aquele que lidera, aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Então, deve haver uma atitude de humildade, uma consciência de que a sua liderança, ela vem diretamente da sua fonte principal, que é o Senhor. E o Senhor foi o primeiro a servir, porque sendo igual a Deus, ele se humilhou. Então, se nós hoje olharmos com clareza, com crítica à liderança cristã, que estamos admitindo ser a liderança cristã, nós vamos perceber, além daquilo que o pastor Silmar já disse com muita clareza e propriedade, a falta de integridade, nós vamos perceber também a falta de humildade, ou seja, a atitude sempre pronta para servir e não para ser servido. E aí que está, pastor César, concordando e discordando, falta de humildade é, no fundo, falta de integridade. Uhum. Pastor Anderson. Na verdade, eu acredito que cada um aqui vai pontuar um assunto, porque é o que, de fato e verdade, falta em muita ideia do que é ser líder. O pastor César citou uma coisa, quando eu recebi o convite para esse debate, eu quis trazer o livro pelo seguinte: eu sempre tive dificuldade de entender essa liderança que é passada na igreja numa visão corporativa. Porque a visão de Cristo nunca foi corporativa no que tange a empresa. Jesus sempre viu uma questão muito humana, muito prática. Então, a ideia do livro gira em torno de um pensamento muito mais paternal, maternal, muito mais coisas do cotidiano do que necessariamente uma questão empresarial. E aí eu abordo um ponto, se eu fosse da sua pergunta, eu abordo um ponto: autenticidade. Porque todo esse livro que eu escrevi gira em torno de Ló. Eu falo de liderança a partir de Ló. Ló é aquele camarada que ouve o chamado de alguém, Deus não chamou ele, Deus chamou Abraão, e ele decide ir na aba daquele camarada que foi chamado por Deus, e por um tempo ele até prospera por estar ao lado daquele camarada, mas Deus tinha algo para ele. E chega um momento na nossa história que a gente esquece. Eu citei aqui o pastor Silmar, é uma referência, mas eu tenho que me encontrar. Eu preciso descobrir o que Deus tem para a minha vida. E a gente fica muito copiando os outros e perde a identidade. E o principal, deixa de copiar Jesus. Porque se você decidir copiar Jesus, nós estamos falando de uma liderança cristã, você nunca vai errar. Mas quando eu começo a copiar alguém, eu corro um risco de perder a minha identidade e errar. Porque eu, sendo eu mesmo, errado sou eu. Agora, quando eu copio alguém, eu corro um risco. Então, para mim, a autenticidade é uma coisa que falta muito no nosso meio. Pastor Jeremias. Bem, eu creio que já todos fizeram aí os seus comentários, e muito bem situados. Todos nós, em certo sentido, somos líderes, alguns de maneira formal, outros de maneira informal. Todos exercemos influência em maior ou menor escala. Agora, eu acredito que, de fato, hoje a gente vive uma crise de liderança, de maneira geral, porque nós temos aí uma liderança muito arrogante, uma liderança muito prepotente, claro, com raras exceções, não estou aqui generalizando, não é uma liderança que se impõe pelo grito, uma liderança que se impõe pela força, e, como já foi dito aqui, liderança, ela se constrói, é um processo, é algo que ocorre a partir do momento em que você tem essa disposição de servir, não é a chamada liderança servidora. E aí as três palavras-chave aí que já foram usadas, elas se complementam e se resumem no que disse o pastor Silmar, não é? Integridade. Integridade, humildade e autenticidade são palavras-chave da liderança. Mas o verdadeiro líder não é aquele que impõe no grito, não é aquele que impõe de forma prepotente, não é aquele que impõe de forma arrogante, mas é aquele que, pelo exemplo, não é? Pelo modelo de vida. E quando se fala em integridade, eu penso na integridade até para assumir os seus defeitos. Verdade. Porque, às vezes, falamos em integridade como se os líderes fossem perfeitos, fossem infalíveis, como se eles não tivessem problemas, não tivessem fragilidades,
Não é? E todos nós, líderes, temos fragilidades e eu acho que o grande desafio do líder hoje é se assumir como uma pessoa frágil, uma pessoa que também depende de ser ajudada, depende de ser mentoreada. Então, eu diria que as palavras-chave são essas aí, e eu acho que é a partir daí que a gente consegue discutir o assunto hoje. Eu vejo que o negócio tá rico demais, né? Eu tô aqui, tô só bebendo. Citação de Peter Drucker, James C. Hunter, né? Monge executivo, tô só absorvendo. Agora, nessa compreensão da liderança, o pastor César coloca uma coisa muito interessante que eu vou começar a semear aqui para a gente debater. As nossas igrejas hoje, a igreja, no âmbito geral, ela tem crescido bastante. A gente vê hoje denominações que são verdadeiras grandes corporações no sentido institucional. Até que ponto perceber essa liderança vindo do mundo corporativo, como foi citado aqui, e como foi citado o exemplo de Jesus, quando que o nosso líder tem que ser um pouco mais corporativo, no sentido de administrar, e quando ele tem que ser totalmente Jesus e abrir mão dessa secularidade, dessa liderança do mundo? Onde estão as diferenças? Antes de chegar aí, eu queria dizer algumas coisas. Por que nós temos problemas na liderança hoje? Um deles é que a igreja evangélica brasileira cresceu muito e rapidamente. Aí abriu-se mão de preparar esta liderança para esse crescimento e começou a se usar líder despreparado por causa da demanda. Essa é uma razão. A segunda razão é que os nossos seminários, eles são todos em cidade grande. Não é? Hoje é Belo Horizonte, é São Paulo. Aí você traz um rapaz do interior, não é? Que foi criado lá naquela igrejinha da roça, simples, para uma cidade como o Rio de Janeiro, para frequentar uma igreja de 2, 3, 5 mil membros no Rio. Qual é o modelo de liderança dele? É aquele pastor de púlpito, pregador, que mora bem, que tem um carro bem e que ganha bem. E ele esquece que isso aí levou 40 anos. Aí esse pastor, esse seminarista do interior, passa 4 anos na cidade grande trabalhando com a igreja grande. Então a ideia de ministério dele é aquela. E ele, quando se formar, ele não quer voltar mais lá para a roça para ser pastor lá. Ele quer continuar aqui, receber uma igreja grande, que tenha carro, que tenha salário e etc. Ninguém quer começar lá. Vou citar o meu exemplo. Eu, quando estava no seminário, como todo garoto novo, era arrogante e orgulhoso. Aí o pessoal dizia, como é que você vai sair? Eu estava em Belo Horizonte. Provavelmente vão me colocar no Rio de Janeiro, porque como eu já dou aula aqui em Belo Horizonte, no 4º ano eu já sou professor, e eles têm um seminário no Rio de Janeiro, vão precisar de mim para dar aula lá, então vão me colocar numa igreja ali, pelo Rio, e etc. Aí me mandaram para o Uruguai com 4 membros para morar no fundo de uma casa. Não é? E eu lá fiquei construindo o meu ministério, não é? Minha liderança, e ele foi muito feliz no tiro, porque se ele põe, já construir a liderança, ele está roubado. Então ele construindo, ele está indo, não é? Então aí começa a gerar esses problemas todos, não é? E hoje, a liderança hoje exige de nós que sejamos psicólogos, administradores, que sejamos terapeutas, que sejamos muitas e muitas coisas. E aí é onde a gente se confunde. Eu vou pro break rapidinho, você tá vendo, né? O nível do debate hoje aqui no Antenados na Geral, com essa liderança maravilhosa que tá por aqui, a gente falando sobre liderança. A gente volta já, no próximo bloco tem mais Antenados na Geral. Segura, sua tarde, sua madrugada, seu dia uma beleza, e eu volto já com Antenados na Geral.